Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Total. Eu sou a Gessel Oliveira e hoje falaremos sobre um assunto muito interessante. Esse assunto é networking. Será que você já faz networking? Será que você sabe fazer networking? E é claro, eu trouxe aqui o rei do networking, né? O Rogério Bertucci. Seja muito bem-vindo. Ele é presidente do IDEB. E tem, né, trazido vários insights, falando, né, conversando aqui no privado, falando de networking. Então, ela é uma pessoa especial, um amigo, um nosso amigo, que vai trazer essas informações muito interessantes sobre networking. Seja muito bem-vindo ao podcast mais uma vez, né? Você já esteve aqui no passado. E é um prazer te receber e trazer você para falar sobre esse assunto que você domina muito bem. Muito obrigado, Gessel. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que tem sido tão polêmico, né, nos últimos meses, talvez nos últimos anos, e que a gente tem aplicado no dia a dia e, graças a Deus, conquistado grandes resultados. E é isso. Eu quero que você explique para a nossa audiência, de forma simplificada, o que seria networking? Networking, de uma maneira muito simples, é relacionamento. As pessoas, elas trocam cartões. Muitas vezes você sai da sua casa, você vai até um evento, até uma rodada de negócios, mas você troca o cartão. E isso, na verdade, não é networking. Isso é turismo corporativo, nada mais do que isso. Networking, ele vai além. Networking é relacionamento. E o que eu percebo que talvez seja o ponto onde a maioria dos pequenos empresários, eles erram. Eles vão para esse tipo de evento, eles saem de casa, eles vão em busca de alguma coisa, sem uma meta, sem um objetivo, ou com o objetivo de vender. E networking, relacionamento, não se trata de venda, se trata de entrega. Então, o networker, ele na verdade ele é um agricultor. O papel principal dele é primeiramente de preparar, de cultivar, de regar, de plantar e depois ele vai colher. E aí, Rogério, então é polêmico, né? É algo polêmico, mas assim, então aquela pessoa que de repente, olha, vai ter um café de negócios numa determinada associação da cidade e eu vou lá porque eu quero me conectar com pessoas interessantes. Você acredita que então, indo até esse evento, ele não vai obter o resultado naquele momento? É rara, né, a porcentagem. Então, ele está fazendo errado de esperar ter um resultado meio que imediato. Na verdade, depende muito do produto ou serviço, né? Então, vamos trazer uma linha muito prática para o empreendedor que vai nos assistir. Por exemplo, você trabalha com Google Meu Negócio ou com site. Todo mundo precisa de Google Meu Negócio e de sites. Então é muito provável que, se você vai em uma rodada de negócios, você vai se conectar com pessoas que estejam precisando desse produto ou desse serviço. E existe a possibilidade sim de você fazer negócio ali. Mas o essencial é você entender quem que eu vou encontrar nesse ambiente. Qual que é o tipo de empresário, de empreendedor que eu vou encontrar lá? Um erro muito grande que as pessoas têm cometido é de ir fazer network em um ambiente onde não tem o público-alvo dela. Então, o principal é você ir com a intenção de se conectar com as pessoas, entender qual que é a dor desse grupo, de cada membro, de cada pessoa que eu me conectei e como que eu posso ajudar essa pessoa. E junto com o networking, né, até proposta do nosso encontro de hoje, entra também a marca pessoal. Então as pessoas precisam entender quem é você, qual problema você resolve. Nós vemos um movimento muito grande das grandes empresas, onde a marca está ficando um pouco de lado e a humanização está entrando em cena. Nós tivemos recentemente aqui em Jundiaí, né, o Felipe Tito, que veio falar sobre isso, que a principal marca do grupo dele, que é um grupo enorme, é ele, é o Felipe Tito. Então, as pessoas precisam entender que o momento que nós vivemos, que é um momento de inteligência artificial, de transformação, também é um momento onde, mais do que nunca, o ser humano precisa se conectar com outros seres humanos. Olha, na verdade, é um movimento contrário. Então, por exemplo, a gente fala de geração, né? Isso também, eu acho que é um tapa na cara de uma geração mais nova, que não gosta de contato. É uma geração mais tecnológica, ela quer ficar quietinha no seu tablet, no seu celular, no seu computador, fazendo as coisas e não gosta de estar indo para a rua
não vamos falar o termo bater pasta, né, que muitos acho que não vão entender, mas assim, é fazer um contato de forma mais inteligente, ser interessante sem ser interesseiro. Com certeza, ser interessante sem ser interesseiro e saber se comunicar com essas gerações que são diferentes e com esses perfis de empresários que são diferentes também. No IDEB, como presidente nacional, eu tenho desde empresas grandes que faturam milhões, até o pipoqueiro, até a dona de casa que por algum motivo ela precisa aumentar a renda extra dela e ali ela pode talvez fazer um pão, ela pode fazer um biscoito, ela pode vender no Mercado Livre e ela precisa de apoio, né? Então, por exemplo, no caso do IDEB, a gente tem essa diversidade que são públicos totalmente diferentes. E é o nosso papel como instituição ter uma comunicação que vai conseguir levar a mensagem e ajudar esses empresários e empreendedores que são diferentes. E aí o empresário, o pequeno empresário que está vendo aqui o podcast, que é importante ele entender como que eu me comunico com essas pessoas. Eu preciso ter o mínimo de bom senso para entender, cara, se o meu público-alvo são jovens e o jovem gosta de ficar no celular, ele não gosta de falar ao telefone, ele gosta de falar no WhatsApp, eu tenho que trabalhar dentro dessa linha, desse viés. Ter ferramentas. Isso, para conseguir acessar ele, para que ele te ouça. E é muito interessante, porque é interessante o que você falou. Eu quero que você puxe um pouquinho do que é o INDEB e como essas pessoas poderiam também se conectar com você. Legal. O IDEB é o Instituto de Empresários e Empreendedores do Brasil, Instituto de Desenvolvimento de Empresários e Empreendedores do Brasil. A nossa principal missão lá é ajudar o pequeno, médio, grande empresário a ter escala nos seus negócios. Nós temos um grupo que atualmente está chegando a 80 presidentes, nós estamos em 17 estados, estamos indo aí entre 6 e 9 países, né? O IDEB é relativamente jovem, nós temos pouco mais de 2 anos. Como que você que está assistindo esse vídeo, você pode se conectar conosco? Através das nossas redes sociais, né, o @IDEB ou o @BertucciRogério. No mês de maio, nós vamos abrir as inscrições para você se tornar um associado. E o que é muito legal? Como o IDEB ele é uma ONG sem fins lucrativos, você, dona de casa, você empresário, seja do comércio varejista, seja serviço, seja indústria, você pode vir fazer parte do IDEB sem ter nenhum custo de investimento. Isso é o mais maravilhoso, Gessel. Olha, que A nossa legal. missão é muito genuína, nós queremos realmente ajudar esse público e não tem nenhum valor de investimento. Olha, isso é muito importante porque, assim, empreender no Brasil é algo quase que impossível você seguir numa linha e sobreviver desse negócio. E o poder público, né, uma alfinetada, o poder público fala que ajuda através de instituições, enfim, mas na prática a burocracia é tão grande que não consegue chegar na ponta. Então, eu vou investir no não sei o que mulher, né? Eu falo por experiência, né? Então a minha alfinetada tem verdade. E aí nós vemos instituições como a de vocês que tá olhando para o pequeno, porque geralmente a pessoa vai lá e mira no alto, né? Então fala, não, nós queremos tickets acima disso, mas não pensa naquele empreendedor. E quando a economia ela roda e ela tem dinheiro na mesa, todo mundo ganha. Porque às vezes até um empresário grande, o público-alvo dele é o C e D, entendeu? Então a economia ela acaba girando. E aí, para findar o meu raciocínio, eu queria te perguntar como você chegou até a ideia, qual foi o seu ponto de partida, o seu marco zero, que você falou, não, agora eu tenho que fazer isso, vou seguir por esse caminho. Essa história você nunca contou, né? Nem na rádio. Eu acho que você foi cirúrgica quando você disse, é muito difícil ser empresário. Muitas pessoas empreendem, não é porque ela se planejou, ela precisou levar renda para casa dela e ela se virou nos 30 e ela foi ali levando com a cerca no peito. Então acho que uma coisa muito importante de a gente deixar claro, para você ser um profissional você precisa estudar, você vai fazer o colegial, você vai fazer formações, para você ter uma CNH você precisa se preparar, você tem que estudar e passar por uma prova. Só que para você ser empreendedor, teoricamente você não precisa de nada disso, você pode ir lá e ter um CNPJ e abrir. Só que será que o seu negócio vai dar certo? Então, acho que um ponto crucial para você é, qual que é o motivo que você empreendeu? Você sabe qual que é o problema que você resolve para o seu cliente?
ou você só está pensando em resolver um problema que é seu? Eu acho que é uma provocação muito importante. O Brasil é o país que tem a segunda maior carga tributária do mundo. A partir do momento que você é empresário, empreendedor, você já tem um sócio que é o governo. E diferente da maioria dos outros países, quanto mais você vende, a sua carga tributária aumenta e as dificuldades burocráticas aumentam também. Então, assim, é difícil empreender no Brasil. Só que, como em qualquer outro lugar no mundo, quanto mais difícil é um país, mais oportunidade também tem. Então o Brasil ele também é um país de muita oportunidade e a gente precisa olhar para isso. O Robson Cristiano, que é o fundador, presidente fundador do IDEB, ele justamente saiu do IDEB para trabalhar políticas públicas que favoreça o empresário e empreendedor. E eu acho que isso é incrível. E respondendo diretamente a sua pergunta, como eu cheguei no IDEB, é isso? Não, como você chegou nessa ideia de começar a fazer networking? Porque o IDEB, na verdade, acho que foi consequência dos bons relacionamentos que você teve. Mas como que, de repente, eu sei que você não acordou de manhã, mas vamos colocar assim, acordou de manhã, não, eu preciso me conectar com pessoas interessantes. Aí você traçou uma rota. Sim, essa história eu acho que é muito bacana compartilhar. Em 2010, eu fundei a primeira empresa, que é a Única. Eu sempre vim tendo bons resultados, entregando o resultado e uma pessoa me conectava a outra. Então, o meu crescimento de 2010 até 2000, praticamente 19, foi baseado em resultado. Só que eu não focava na minha marca pessoal, eu não focava em fazer networking, eu não preparei o meu terreno. E em 2019, quando eu me tornei diretor da Ambipar, que é uma empresa multinacional presente em mais de 50 países, eu comecei a entender que eu precisaria me conectar com as pessoas certas para continuar evoluindo na minha carreira. Até então, eu não tinha a clareza e a importância que talvez o seu maior patrimônio é a sua rede de relacionamento e a sua marca pessoal. Então, ali em 2019, eu tive uma viradinha de chave. Quando foi em 2023, 4 anos e meio depois da Ambipar, quando eu saí da Ambipar, eu voltei 100% para o mercado privado, para atuar com as minhas empresas, e ali eu entendi o quanto literalmente é importante estar conectado com outras pessoas, que vai ajudar você a acessar outras pessoas. O networking, ele ajuda você a acessar lugares que nenhum outro lugar na vida vai ajudar. Posso trazer um exemplo prático? Claro. Um amigo, um colega me convidou para ir num evento em Alphaville, onde eu conheci o Robson Cristiano, que é o presidente fundador do IDEB, em março de 2025. E nesse ano, em março de 2026, um ano depois, eu me tornei presidente nacional do IDEB. A partir de um networking que eu tinha do LinkedIn, fui até um evento, conheci o presidente Cristiano, fui convidado a ser presidente da Regional Campinas, da OTB e do IDEB, e um ano depois me tornei presidente do IDEB. Esse é um caso que iniciou-se com o networking de relacionamento. E um segundo caso, um dos presidentes do IDEB, que é o André Imperador, ele é presidente da cidade de São Paulo. Eu conheci ele em um evento de networking da MentorFi, lá meu grande amigo Rony, e o André me apresentou o dono de uma administradora de consórcios. E nós estamos agora fundando a terceira empresa no grupo, que vai ser uma empresa focada em consórcio de automóveis e caminhões pesados. Então, assim, o networking ele abre portas que a faculdade, que livros, que qualquer outra coisa não vai abrir. E é interessante porque muitas vezes a nossa audiência pode estar se perguntando assim, então você foi como um escalador social, por exemplo? Não. Uma coisa é diferente de outra. O networking, a pessoa que está do outro lado, ela está vendo valor em você. Ela está falando, aquela pessoa também vai me trazer algo que é interessante para mim. E eu também vou trazer algo interessante para ela. Seria mais ou menos nessa ideia. Isso, é por isso que a proposta do nosso bate-papo de hoje trabalha networking e trabalha a marca pessoal. Porque não adianta você conhecer pessoas interessantes que podem te dar acesso a um ambiente que você ainda não tem, sendo que você não tem uma marca pessoal posicionada. Por exemplo, a partir do próprio IDEB, eu já recebi uma medalha de honra da ABFIP, que é a Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz. Foi um evento solene na cidade de Itu, que foi incrível.
né? Agora, no próximo dia, em primeira mão para vocês aqui no podcast Conexão Total, dia 22 de junho, eu vou me tornar comendador da Academia Brasileira de Ciências. Né? Assim, é um título que eu recebo com muito bom grado, Olha, que em legal. virtude de uma rede de relacionamento que pessoas viram o que o Rogério faz no dia a dia, o que eu entrego, qual é o meu propósito de vida e vão me reconhecer com o título de comendador. Olha, que interessante. E uma coisa que é muito legal de falar, né, que me chamou a atenção do IDEB, é que vocês trabalham com um público não somente de alto ticket, de alto valor. Né? Eu não quero colocar aqui como sendo porque a pessoa tem um pouco mais de dinheiro, ela é melhor que eu. Não é nada disso que eu quero colocar. Mas eu falo assim, o olhar para os pequenos, né? Porque assim, o grande já foi pequeno. Ele não começou no topo, a não ser que ele tenha sido um herdeiro. Mas assim, na pouca história que eu vi, a da sua diretoria, né, as histórias que foram contadas, né, nas homenagens e no dia da sua posse, você vê as histórias que emocionam, né? E aí eu quero que você também dê um pouco para essa audiência um pouco de conforto, um pouco de acolhimento. O que o IDEB, então, pode reforçar nessa ideia de se vocês têm, né, algum projeto para inserir essas pessoas no networking ou ainda não? Sim, sim. Eu acho que a primeira coisa que é importante ficar claro para você, quando a GCL traz a palavra acolhimento, é você ter muita clareza que 80% do seu resultado vai depender dos seus esforços. 20% são fatores externos. Então, é preciso que você tenha um protagonismo e que você saia desse cárcere mental que você vive, que coloca energia só no governo, nas dificuldades, na guerra, na crise. Você precisa entender que o seu resultado depende única e exclusivamente de você, não depende dos seus pais, nem do governo, nem de mais ninguém, tá? Iniciativas do IDEB, o que é muito bacana? Nós temos médicos, advogados, contadores, empresários de vários mercados que são os presidentes. São pessoas que já estão num nível de maturidade como empresários, como marca e com networking, talvez você não esteja. E nós trazemos todo esse conteúdo, Gessel, para a nossa universidade corporativa. Lá não é um ambiente que vai ter curso. Não, lá é um ambiente que vai ter oficina. Então lá você vai ter conteúdo para falar sobre o Instagram, você vai ter conteúdo para que você vai entender o que é o LinkedIn, o que é o Google Meu Negócio, como que eu monto o meu motor de vendas, o que é a reforma tributária, o que é a tabela do piso mínimo. Então existem alguns mercados que a gente trabalha de uma maneira um pouco mais profunda. E nós vamos ter também os nossos encontros com o objetivo de ajudar você, pequeno empresário, gerar mais negócios. E de acordo com o que deve crescer, o que a gente vai ter? Nós vamos ter grupos que são mais regionais, para quem trabalha mais micro-regional, por exemplo, comércio, pequenas indústrias. Agora, se você trabalha com serviços ou se você atende a nível nacional e internacional, você vai poder se conectar com pessoas não só do Brasil, mas de todo o mundo. Então, independente do grau de maturidade que a sua empresa ou seu negócio tem, eu convido você a nos acompanhar na rede social e se inscrever como associado, porque o conteúdo que nós vamos ter lá é muito rico e muito transformador. E prático, né? Porque muitas vezes você vai estudar empreendedorismo na faculdade e eles falam de um jeito que é aquela coisa assim, você vai concordar comigo. Ai, eu sou um professor, eu me formei, hoje eu sou professora universitária, mas ele nunca empreendeu. A gente tem o projeto de vida que o governo pôs nas escolas estaduais. Eu sei porque quando eu tinha agência de estágios, eu fiz uma proposta, eu fiz um projeto, não consegui entrar porque a diretoria me segurou. E qual que era o meu projeto? Conversar direto com aquele jovem, mas de forma assim, ó, você vai entrar no mercado, é assim, assim. Só que esses projetos, eles não são feitos por pessoas que sabe, a pessoa tem ela não tem na essência, ela tem no diploma. E eu acho que vindo de empresários, eu acho que assim, o voo é muito mais alto, porque você vai pular o enchimento de linguiça, vamos colocar em termos chulos, mas você vai, né? E aí você já vai chegar num patamar que você vai passar isso para a pessoa, ó, é assim, ó, para de baboseira, é daqui para cá, é isso que você vai aproveitar. É mais ou menos nessa ideia? O que é o networking, né? O networking, o relacionamento, é você encurtar o espaço-tempo. Vou trazer um exemplo muito prático. O nosso convite para você visitar o nosso evento na última quinta-feira, que foi a minha tomada de posse, foi aberto ao público na Câmara Municipal de São Paulo, não tinha nenhum valor de investimento.
quem visitou e participou teve acesso a grandes empresários, diretores, presidentes, cônsul, né, várias personalidades. Evento gratuito. Onde eu quero chegar? Existe o Sebrae, existe a Endeavor, que são instituições incríveis no Brasil, que estão aí disponíveis e muita gente não utiliza. O papel do IDEB não é concorrer com essas instituições, é complementar talvez o que elas não entregam. Agora, é por isso que é importante ficar claro, Gessel, você precisa entender que o resultado do seu negócio depende única e exclusivamente de você. Eu tive mais de 10 mil acessos aos vídeos que eu fiz convidando as pessoas para o evento do IDEB. E nós fizemos um evento para 300 pessoas, foram mais ou menos umas 320, 330 pessoas, mas ainda cabiam mais pessoas lá. Por que as pessoas não se inscreveram? Você acredita que alguém vai dentro da sua casa pegar na sua mão e falar assim, viu, vem aqui, deixa eu saber o que você resolve que eu quero comprar de você? Não é assim que funciona. É por isso que é um trabalho de agricultor, o trabalho do empresário, tanto o posicionamento da marca, quanto também o movimento de fazer o networking de relacionamento. E um outro ponto muito importante, se conectar com pessoas, nós somos finitos, né? O que nós temos de mais precioso, seja o Elon Musk, eu ou você, é o tempo. Ninguém tem mais tempo que ninguém. Então você precisa entender quem são as pessoas que realmente, verdadeiramente, faz sentido você se conectar para que você tenha uma troca que seja genuína. Porque senão você fica de evento em evento, palestra, você acompanha um monte de gente, mas você fica patinando, você não consegue tracionar. Por quê? Porque você não se conecta na essência com essas pessoas. Você senta lá, participa da palestra, mas não dá sua cara a tapa para conversar com as pessoas após. Isso, ou por exemplo, você foi num evento, tem alguém ali que é uma autoridade, ou que você não conseguiu conversar, mas você conseguiu trocar um cartão. Aí a pessoa te aceita no Instagram, ou você conecta depois no Instagram. Ela chega na sua página e não tem nada. Né? Tem foto talvez de você tomando cerveja, ou alguma coisa sem posicionamento. O seu Instagram, o seu LinkedIn, ele é a validação que você existe na vida real. Então, o que é o posicionamento da marca? As pessoas precisam visitar as suas redes sociais, o seu WhatsApp Business e ter, no mínimo, uma ideia do que aconteceu na sua vida. Né? Por exemplo, Rogério, em primeiro lugar, eu sou o quê? Cristão. Né? Deus acima de tudo na minha vida, eu me posiciono dessa forma. Né? Eu sou o papai da Maria, o filho do seu Toninho, o filho da dona Lúcia. Né? Eu tenho a Única, o Instituto Evolutivo, eu sou professor já há muito tempo, eu sou escritor, então eu deixo isso muito claro para que pessoas que gostam de conversar com pessoas como eu se conectem comigo. Agora, a pessoa já sabe, né? Já sabe. Agora, até um erro que eu cometi, Gessel, por exemplo, eu fui de 2023 até 2026, eu fui 14 vezes na TV. E nas minhas redes sociais, eu acho que tenho publicado 4, 5 vezes que eu fui até a TV só. Foi um erro da minha parte, né? Hoje eu tenho uma assessoria, a Thaís, um beijo, Thaís é incrível, que está fazendo esse trabalho de levar um pouco da minha experiência, da minha história para as minhas redes sociais, para que as pessoas entendam como que eu posso ajudar elas, né? Um outro exemplo, eu não me posiciono como terapeuta, mas eu estudei nas maiores instituições de terapia do mundo que estão no Brasil. Né? Então, essa eu não sabia. Talvez eu tenha algum amigo que está com uma dor de ansiedade, talvez síndrome do pânico, talvez até depressão, e ele não sabia. Então o que a Thaís falou? Rogério, vamos falar sobre isso também, que é algo muito legal. Eu já atendi dezenas de pessoas, ajudei desde criança a empresários também. Então é importante que as pessoas saibam qual problema você pode ajudar elas a resolver. E aí essa é uma forma de conexão, né? E eu não posso deixar de falar também, ó, O Poder de Empreender. Então, ó, livro que eu... Não pensem que esse livro vai para sorteio, porque esse livro é meu. O Poder de Empreender, né? Nesse caso, você participou como escritor também. Isso. O Poder de Empreender foi um projeto, né, junto com o José Roberto Marques, que é o presidente do IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coach, onde ele convidou algumas pessoas que têm a experiência como empreendedor para escrever essa obra. Foi muito legal, um livro que eu gosto muito. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse escrever algum livro, Gessel. E através do networking, estudando, me conectei com José Roberto Marques, né? Eu sou Master Coach, formado pelo IBC e formado também na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. E lá eu tive a oportunidade de escrever o primeiro livro em 2022, Foco no Positivo. O segundo, O Poder de Empreender, a partir de relacionamento. E isso é muito interessante, porque muitas vezes, né, a gente não consegue entender o que nós podemos trazer de bom para o mundo.
Muitas vezes a gente se coloca numa casca e a gente fala, não, eu não tenho o que agregar, né? E só para a gente vai finalizando, né? Vai finalizando esse programa, mas é muito interessante que eu lembrei de um empreendedor da nossa rede, mandar um beijo aí pro Jerry e pra Meire, que eles agora com a rede estão faturando pela Rede Prospera, iniciaram pela Rede Prospera, e é muito emocionante falar, porque eles hoje estão vendendo em condomínios, tal, e um dia ele chegou para mim, ele falou assim para mim, sabe qual é o meu problema, Gessel? Eu chego nesse condomínio, eu me sinto pequeno, porque as pessoas que estão lá são melhores do que eu. Falei, não, isso eu vou falar, vou dar esse recado de novo para ajudar outras pessoas. E isso quebrou a bolha deles. Ele pode ser o maior coaching, o maior networker, mas só que assim, eu faço o melhor espetinho que ele vai comer na vida dele. Eu falei isso para eles. Eu falei, então cada um traz para o mercado, para o mundo, aquilo que tem de bom. Eu sou a melhor mãe, eu cuido das crianças aqui do bairro, eu sou a melhor babá. Então, cada um de vocês tem que parar de ficar olhando a grama do vizinho e olhar para si, o que eu posso fazer, qual é o meu talento, qual é o meu propósito nesse mundo. É isso, Gessel. Ninguém é tão burro que não tem o que ensinar e nem tão inteligente que não tem o que aprender. Nós precisamos entender que o que nos diferencia dos outros animais é a nossa capacidade de viver em comunidade. E viver em comunidade é a gente entender que cada um tem a sua jornada e que ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo usa o banheiro, todo mundo dorme, todo mundo levanta. Se você é rico, você tem que trabalhar muito para manter sua riqueza. Se você é pobre, você tem que trabalhar muito para você se manter como pobre. Ou se você pensa um dia em ganhar dinheiro, é importante nós termos essa clareza. Eu deixo aqui 2 recados para você, né? 2 mensagens. Primeiro, você precisa divulgar a sua marca pessoal. A sua marca pessoal é que vai ajudar você a ir adiante. E não pensa que é uma missão fácil, viu, Gessel? Não. Porque muitas vezes o seu pai, a sua irmã, o seu irmão, o seu cônjuge, a namorada, muitas vezes as pessoas que talvez te amam, elas não querem que você evolua. E talvez é para o seu próprio bem ou é pelas limitações que eles possuem. Então, quando você deixa de ser um coadjuvante na sua própria vida e você se torna o verdadeiro protagonista, o verdadeiro autor da sua própria história, começa a acontecer milagres. Não pensa que é fácil, mas o que eu aprendi na minha vida? Que o mais importante, o mais gostoso não é atingir o objetivo, é a jornada, porque é na jornada que a gente se desenvolve como ser humano. Então, deixe as opiniões de quem te limita para elas. Seja você o seu grande amor, seja o grande amor da sua vida. Porque falar até papagaio fala, mas quando você deita a cabeça no travesseiro, é só você que sabe da sua dor e dos seus problemas. Essa é a primeira mensagem. E a segunda mensagem, o que é networking? É fazer relacionamento. Antes de você pensar em vender para alguém, pense em ajudar essa pessoa. Seja no negócio dela, seja na vida dela, seja mais genuíno nas suas conexões. E com certeza os seus resultados, eles virão na mesma proporção dos seus esforços. Na verdade, você vai ser lembrado, sempre. Certeza. E é isso que o Rogério falou, tem muito a ver, né? No decorrer da sua trajetória, da sua jornada, você tente ajudar também, né? É aquela frase que as avós falavam, você pode ajudar? Sim, eu posso. Não pode? Então não atrapalhe a vida do próximo. Mas ajude. Às vezes uma pequena ajuda, uma conversa, um direcionamento, isso faz muita diferença na vida das pessoas. Vocês não têm ideia do quanto. Rogério, quero agradecer a sua presença, é sempre muito bom receber você, né? A gente aprende muito, conversa muito e tem ideias, né? A mente fica fervilhando de ideias. Agradeço a você que esteve conosco nesse episódio fantástico. Mas a gente vai ter cortes, né, sobre esse episódio lá no portal SP Mais BR. Eu sou a Gessel Oliveira, vou ficando por aqui. Agradeço de coração, fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo episódio.